Fala, torcedor do Vascão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Vasco. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. O técnico Fernando Diniz, após o empate frustrante contra o Ceará, trouxe à tona uma realidade que parece ser um dos maiores obstáculos do Vasco neste campeonato brasileiro: os erros individuais. Em um esporte onde o erro é uma constante, o Vasco tem se mostrado particularmente vulnerável a falhas que custam pontos importantes. No jogo contra o Ceará, erros cruciais de Matheus Carvalho e Paulo Henrique resultaram diretamente em gols adversários e impediram o time de sair com a vitória. E esse não é um caso isolado. O Vasco é o líder em falhas individuais na competição, com 9 gols sofridos devido a erros dos seus jogadores, segundo o levantamento do Gato Mestre. Estes dados não incluem expulsões, gols contra ou pênaltis cometidos, o que torna o cenário ainda mais alarmante. O impacto dessas falhas tem sido direto nos resultados da equipe. Das 9 falhas individuais, 8 ocorreram em jogos em que o Vasco não conseguiu a vitória. Essas falhas têm sido decisivas, e a equipe já perdeu pontos preciosos contra adversários como Mirassol, Palmeiras, Internacional e agora o Ceará. No último jogo, o Vasco teve 2 chances claras de manter a vantagem, mas os erros individuais, especialmente no fim do jogo, permitiram que o adversário empatasse e escapasse com um ponto que poderia ter sido de 3. A frustração do torcedor é compreensível, já que a equipe tem se mostrado capaz de competir, mas o time vem desperdiçando chances de melhorar sua posição na tabela. Fernando Diniz, no entanto, mostrou-se ciente dos erros, mas também explicou que o futebol é um jogo de escolhas, e muitas vezes, as decisões dentro de campo refletem a responsabilidade dos jogadores. O técnico lamentou profundamente as falhas e disse que a torcida tem todo o direito de se sentir frustrada, pois os erros impactaram diretamente o desempenho da equipe. Diniz ainda fez uma análise sobre a atuação de Paulo Henrique, que, no último lance, optou por não chutar a bola, uma escolha que resultou em mais um erro decisivo. Para o treinador, esses erros individuais não costumam ser recorrentes em jogos como o de hoje, mas, quando acontecem, são difíceis de corrigir em tempo real. Com isso, o Vasco se encontra em uma situação delicada na tabela, ocupando a 15ª posição com apenas 23 pontos. A equipe tem sido capaz de mostrar seu potencial, mas falhas de concentração e decisões equivocadas têm comprometido o desempenho em jogos cruciais. A situação fica ainda mais preocupante quando se observa o longo jejum de vitórias em casa. São 4 meses sem vencer no Brasileirão, o que aumenta a pressão sobre o time e a comissão técnica. A torcida, que sempre foi exigente, tem manifestado sua insatisfação e cobra uma reação imediata da equipe para evitar um desfecho negativo na competição. Diante desse cenário, o Vasco precisa urgentemente ajustar sua postura dentro de campo e corrigir os erros individuais que têm sido um fardo para o time. O campeonato está cada vez mais competitivo, e o time não pode se dar ao luxo de continuar desperdiçando pontos preciosos em situações que poderiam ser facilmente evitadas. A esperança é que, com o trabalho de Diniz e a conscientização dos jogadores, o Vasco consiga retomar a confiança e deixar para trás esse ciclo de falhas, voltando a brigar por melhores posições na tabela e, quem sabe, conquistando resultados mais consistentes nas próximas rodadas. O torcedor do Vasco, que sempre foi apaixonado e fiel, precisa acreditar que o time tem o que é necessário para superar esses obstáculos e se recuperar no Brasileirão. O Vasco da Gama está mirando um reforço importante para sua defesa, o zagueiro argentino Nicolás Valentini. Com passagens por grandes clubes como Boca Juniors e Aldosivi, o jogador tem se destacado pela sua liderança e pela versatilidade em campo. Sua sólida atuação no Campeonato Argentino de 2023, incluindo um gol decisivo contra o Independiente, não passou despercebida, e despertou o interesse de equipes europeias como a Lazio. Agora, o gigante da colina entra na disputa para trazer Valentini, buscando fortalecer seu sistema defensivo e conquistar mais estabilidade na temporada. Com experiência em equipes de grande porte, Valentini tem as qualidades que podem fazer diferença no Vasco: boa leitura de jogo, força aérea e capacidade de organização defensiva. O time de São Januário, que tem sofrido com falhas defensivas ao longo do campeonato, vê no zagueiro argentino uma solução para aumentar a segurança na retaguarda. Sua chegada ao Vasco poderia representar o ponto de virada na temporada do clube, que almeja não apenas uma defesa sólida, mas também mais equilíbrio em campo. A expectativa agora é ver se o Vasco conseguirá fechar essa contratação crucial para os próximos desafios. O estilo de jogo de Nicolás Valentini é marcado pela imponência defensiva e pela leitura inteligente das jogadas. Forte no jogo aéreo, o zagueiro se destaca também pela capacidade de desarme preciso e pela firmeza nas disputas de bola. Sua presença física no campo é um dos pilares, mas ele também se caracteriza pela calma e pela habilidade para sair jogando, algo que pode ser crucial para o Vasco, que busca consistência tanto na defesa quanto na transição para o ataque.
Com um bom posicionamento e um senso de liderança natural, Valentini tem o perfil ideal para reforçar a zaga cruzmaltina, trazendo mais estabilidade e segurança ao sistema defensivo, além de agregar qualidade nas bolas paradas. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Vascão. Continuando. Nos últimos anos, Nicolás Valentini tem mostrado um desempenho sólido e crescente, que chamou a atenção de clubes renomados. Em sua passagem pelo Boca Juniors, o zagueiro consolidou sua posição na defesa, disputando 47 partidas e marcando 2 gols. Sua força física e habilidades defensivas, combinadas com sua capacidade de se impor nas bolas aéreas, fizeram com que ele se destacasse no futebol argentino. Em 2022, ao ser emprestado ao Aldosivi, continuou evoluindo, acumulando 39 jogos e 1 gol, com uma postura de liderança que o tornou uma peça importante na defesa do time. Sua experiência nesses clubes ajudou a moldá-lo como um defensor robusto e confiável, sempre pronto para enfrentar grandes desafios, o que o coloca como uma opção interessante para reforçar a defesa de qualquer equipe. Agora, com a possibilidade de um empréstimo à Fiorentina e uma movimentação em direção ao Hellas Verona, Valentini segue crescendo no cenário europeu. Sua adaptação ao futebol italiano poderia ser o passo perfeito para dar ainda mais qualidade à sua carreira, e é aqui que entra a conexão com o Vasco. A chegada do defensor argentino ao time carioca poderia ser exatamente o que a zaga do clube precisa. Com a experiência acumulada em competições de alto nível e sua capacidade de leitura de jogo, Valentini seria uma adição de peso ao elenco cruzmaltino. Seu estilo de jogo, forte no desarme e preciso nas jogadas aéreas, poderia proporcionar a consistência defensiva que o Vasco tanto busca para enfrentar os desafios do Campeonato Brasileiro e as competições internacionais. A possível chegada de Nicolás Valentini ao Vasco é uma movimentação que tem agitado as redes sociais e o coração da torcida cruzmaltina. Com um histórico recente de bons desempenhos em clubes importantes, ele se encaixaria perfeitamente no modelo de defesa sólida que o time precisa para ser mais competitivo na Série A. Valentini não apenas tem a experiência de atuar em grandes equipes como Boca Juniors e Fiorentina, mas também a característica de se destacar em momentos decisivos, principalmente no jogo aéreo e na leitura de jogadas. Será que o Vasco encontrará em Valentini o zagueiro que falta para dar mais estabilidade à defesa e ambição por títulos? E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possível contratação? Acredita que Valentini pode ser a peça-chave para fortalecer a defesa e levar o clube a novas conquistas? Ou será que o time deve buscar outras alternativas para esse setor tão crucial? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas expectativas sobre o impacto que o defensor argentino poderia causar no time. A temporada está apenas começando e com reforços como Valentini, o Vasco pode dar passos importantes rumo a um futuro vitorioso. Torcedores do Vasco, a possível contratação de Nicolás Valentini está gerando grande expectativa. Compartilhe sua opinião sobre essa movimentação e como você imagina o desempenho do jogador no clube. Este é o momento de expressar suas esperanças e anseios para o futuro do time. Venha participar dessa discussão emocionante e nos conte: Nicolás Valentini pode ser a peça que faltava para o Vasco brilhar novamente?